Boa noite aos senhores vereadores e todos aqueles que nos assistem pela internet. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da legislatura 2021-2024, realizada em 1º de junho de 2021. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores: Alan Patrick de Andrade, Gleiser Washington da Silva, Luiz Carlos de Souza, Paulo Sérgio Nogueira, Samuel Nunes de Souza, Tomé Fernando Costa, Vantuir da Silva Rezende. Informo que a ausência do vereador Silvio Cardoso foi previamente justificada e o motivo apresentado foi aceito por todos os parlamentares desta casa. Solicito a todos que permaneçam de pé para ouvirmos o hino nacional. Solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Gleiser Washington da Silva, que faça a leitura dos ofícios enviados e proposituras protocoladas. Boa noite a todos. Ofícios enviados. Ofício número 65 de 2021, para Tomé Reis Alvarenga. Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Excelência documentos apresentados em plenário na última sessão ordinária do dia 25 de maio de 2021, todos listados abaixo. Primeiro, indicação número 66 de 2021, autor, vereador Vantuir da Silva. Segundo, indicação número 67 de 2021, autor, vereador Tomé Fernando. Terceiro, indicação número 68 de 2021, autor, vereador Gleiser Washington. Ofício número 66 de 2021, para Tomé Reis Alvarenga. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por intermédio deste solicitar a retirada do projeto de lei número 15 de 2021, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal número 1542, que estima receita e fixa a despesa do município de São Tomé das Letras para o exercício de 2021, e que em seu lugar sejam encaminhados projetos de lei específicos para os critérios suplementares que se fizerem necessários, contendo a discriminação completa das dotações a serem suplementadas e respectivos valores, bem como discriminando a origem dos recursos correspondentes e o destino das dotações a serem suplementadas. Saliento que a decisão para tal sugestão foi tomada de maneira unânime entre os vereadores que este assinam. Proposituras protocoladas. Projeto de lei número 16 de 2021 do Executivo. Altera a lei número 1458, de 13 de maio de 2019. Reformula a Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Consolida a lei número 1349 de 2013 e dá outras providências. Projeto de lei
ordinária, número 17/2021, do Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de 2021, por excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 18/2021, do Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de 2021, por anulação de dotação e da outras providências. Matéria da ordem do dia: emenda à Lei Orgânica Municipal. Segunda discussão e votação da emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2021, que dispõe sobre a instituição do mecanismo das emendas parlamentares impositivas ao orçamento, nos termos do artigo 166 da Constituição Federal. Emenda em discussão. Emenda em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Emenda número 1 de 2021 à Lei Orgânica Municipal, aprovada por unanimidade. Requerimentos. Neste momento, transfiro a presidência da mesa diretora ao vereador Samuel Nunes de Souza. Boa noite, senhores vereadores, todos que nos acompanham pela internet. Solicito ao vereador Misael de Oliveira Modesto que ocupe a tribuna para a apresentação do seu requerimento. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite. E boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Requerimento número 18 de 2021. Excelentíssimo senhor vereador Samuel Nunes de Souza, presidente em exercício da Câmara Municipal de São Tomé das Letras. O vereador que este subscreve vem requerer, mediante a aprovação do plenário da Câmara, nos termos dos artigos 33 e 68 da Lei Orgânica Municipal, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal a presente requisição para que sejam fornecidas a esta casa as seguintes informações, relativas às situações jurídicas da concessão de uso da lanchonete situada no prédio da Estação Rodoviária de São Tomé das Letras. Primeiro, informar qual é o setor ou servidor da Prefeitura responsável pela administração do terminal rodoviário de nossa cidade. Segundo, informar se o imóvel do terminal rodoviário é de propriedade pública e especificamente se é de propriedade do município. Terceiro, identificar o nome do cidadão ou empresa responsável pela exploração da lanchonete do terminal rodoviário, segundo o cadastro da Prefeitura. Quarto, fornecer cópia do último alvará de funcionamento desse estabelecimento, lanchonete. Quinto, informar qual é o ato ou contrato que confere o direito de exploração e uso do espaço da lanchonete do terminal rodoviário ao particular que nele se encontra instalado. Sexto, informar se o ocupante desse espaço paga algum aluguel ou preço público ao município pela concessão de uso do imóvel público. Sétimo, informar qual a data inicial de funcionamento da lanchonete neste local e informar se existe lei autoritativa e se foi realizada a licitação prévia para a concessão de uso do respectivo espaço. Esclareço que este requerimento tem o objetivo de levantar informações a fim de analisar a legalidade do uso desse imóvel por um particular, para, se for o caso, solicitar a sua regularização. Sabe-se que o terminal rodoviário é um serviço de competência do município, que é administrado por este, e que, portanto, deve se sujeitar aos princípios constitucionais e normas legais de utilização de bens públicos. Requer-se que o presente pedido seja atendido no prazo máximo de 15 dias, nos termos da Lei Orgânica do município, sob as penalidades da lei. Nestes termos, pede deferimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, em 1º de junho de 2021. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Encaminhe-se. Obrigado. Requerimento número 17 de 2021.
Excelentíssimo senhor vereador Samuel Nunes de Souza, presidente em exercício da Câmara Municipal de São Tomé das Letras. Requeiro, ouvido o plenário, sejam solicitadas ao senhor prefeito municipal as seguintes informações e documentos. Relatório contábil, constando a entrada individualizada dos recursos já recebidos dos governos federal e estadual destinados à prevenção e ou enfrentamento à pandemia da Covid-19, no exercício de 2020 e seus respectivos saldos em 31/12/2020. Tal relatório deverá demonstrar receita, despesa e saldo em 31/12/2020. Relatório contábil, demonstrando os empenhos e OPs pagas até o momento, relacionados à prevenção e enfrentamento ao coronavírus, ou seja, despesas efetuadas utilizando o recurso acima mencionados. Nesse relatório, deverá constar o nome dos fornecedores e os respectivos valores. Não estamos solicitando cópias de empenhos ou nota fiscais, e sim relatórios contábeis. Esclarecemos que este requerimento tem por objetivo trazer para a Câmara informações atualizadas sobre a utilização dos recursos mencionados, para podermos atestar, tendo como base documentos contábeis, a lisura da atual administração municipal, combatendo dessa forma as circulações de possíveis informações contrárias à verdade. Requer-se que o presente pedido seja atendido no prazo máximo de 15 dias, nos termos da Lei Orgânica do Município, sob as penalidades da lei. Nesses termos, pede deferimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, em 1º de junho de 2021. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Obrigado. Encaminhe-se. Neste momento, devolvo a presidência da mesa ao vereador Misael de Oliveira Modesto. Solicita ao vereador Vantuir da Silva Rezende que ocupe a tribuna para a apresentação do seu requerimento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Cumprimento os demais vereadores e a todos que nos acompanham pela internet. Requerimento número 16 de 2021. Excelentíssimo senhor vereador Misael de Oliveira Modesto, presidente da Câmara Municipal de São Tomé das Letras. Requeiro, ouvido o plenário, que sejam solicitados ao senhor prefeito municipal as seguintes informações quanto aos testes para detecção de contaminação por coronavírus. Primeiro, quantos e quais tipos de testes para a detecção de contaminação por coronavírus foram enviados ao município pelo governo do estado? Foram comprados mais testes para esse fim pelo município? Caso a resposta seja positiva, informar quantos e quais tipos de testes foram comprados. Sendo a resposta negativa, informar as razões que levaram o município a não investir na compra de testes. Terceiro, quantas pessoas foram testadas gratuitamente por intermédio da saúde municipal? 4. Detalhar quais são os critérios para que os cidadãos que procuram pela saúde municipal consigam ser testados gratuitamente. Justificativa. Tais questionamentos têm por fundamento vários relatos de cidadãos e cidadãs que afirmam que, mesmo apresentando sintomas de contaminação por coronavírus, não foram testados pela saúde municipal e que, em lugar disso, foram aconselhados a buscar laboratórios particulares. Saliento que esta Casa Legislativa tem grande respeito pelos profissionais da saúde, por sabermos do empenho, do quanto são exigidos, bem como das dificuldades em lidar com essa situação que se apresenta desconhecida e os coloca em posição extremamente vulnerável. A solicitação de tais informações tem como único objetivo a compreensão do que realmente acontece, para que possamos responder à população embasada em informações oriundas diretamente do Executivo Municipal e seu Departamento de Saúde.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, em 1º de junho de 2021. Vantuir, vereador. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Simão. Gostaria de usar a tribuna para a apresentação do meu ofício. Pode fazer a ocupação. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, demais vereadores e todos que nos acompanham pela internet. Ofício número 4 de 2021. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, venho por intermédio deste solicitar a tomada de providências para as seguintes melhorias nos itinerários de ônibus São Tomé das Letras a Três Corações e Três Corações a São Tomé das Letras. Disponibilização das linhas nos respectivos itinerários nos dias de domingo, disponibilização de um funcionário para a realização exclusivamente o serviço de cobrador de tarifas, fiscalização quanto à lotação de ônibus, respeitando as diretrizes de distanciamento social vigentes na região. Vale salientar que as solicitações acima mencionadas partem de reclamações constantes dos usuários do serviço, tendo em vista o aumento recente de pessoas que utilizam esse trajeto. Além disso, a disponibilização de um funcionário para realizar a cobrança exclusiva das tarifas é de vital importância para a segurança e bem-estar de todos durante as viagens. Atenciosamente, Samuel Nunes de Souza. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, dia 1/6/2021. Encaminhe-se. Então, com esse ofício aqui, queria dizer que com ele eu queria que diminuísse os passageiros, né, nas viagens, respeitando o distanciamento e aumentando os horários e respeitando o distanciamento, que tivesse menos pessoas usando o ônibus durante a linha, para que respeitasse o distanciamento social. E colocar o cobrador para não sobrecarregar o motorista, né, e agilizando o trajeto, deixando as viagens até com um tempo mais curto. Tá, João? Obrigado. Com a palavra aqui, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tomé Fernando. Eu fiz um requerimento para o Executivo pedindo o relatório do mês de abril da Patrol e do caminhão basculante. Aí eu vou ler primeiro a resposta do Executivo aqui. Ofício número 152 de 2021, assunto, resposta ao requerimento número 14 de 2021. Ilustre senhor presidente e vereadores, venho por meio desta, em resposta ao requerimento de número 14 de 2021, encaminhar todos os documentos pertinentes, conforme solicitado, ressaltando por oportuno o que segue. Primeiramente, há de considerar que a função de fiscalizar o desempenho e execução do serviço em acordo com a legalidade caberá sempre ao chefe do departamento competente, cabendo a ele relatar e certificar os fatos ocorridos sob sua coordenação. Nossa cidade é de porte pequeno e não há possibilidade de implementar todos os profissionais específicos que cada setor prevê, o que comumente é executado pelos chefes de departamentos. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Despeço-me com cordiais saudações. Agora eu vou ler aqui o ofício que o chefe de departamento mandou aqui. Relatório de horas de máquinas. Por meio deste, venho responder o requerimento número 14 de 2021, por meio do relatório abaixo. Informo que acompanhei a execução do serviço realizado pela Patrol e pelo caminhão contratado neste município, os quais foram especificamente para o reparo das estradas rurais e se deram conforme o relatório simplificado a seguir. Patrol, total de horas, 120 horas e 30 minutos. Valor total, R$ 22.810,65. Caminhão toco,
total de horas, 16 horas, não, total de horas, 16 horas, 2 diárias de 8 horas cada. Total de valor, R$ 1.051,58. Gostaria de esclarecer aqui, que isso aqui teve até uma ironia, dizendo que eu pedi para desenhar. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, que eu pedi para desenhar, porque eu tenho que passar para o pessoal, para a população de São Tomé, o que está acontecendo no município, entendeu? Então, eu gostaria de deixar o parabéns aqui, principalmente para o chefe do departamento aqui, que eu tenho acompanhado diretamente com ele nas estradas aí, que aqui todo dia tem vereador na rua aí, acompanhando isso aí. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui, que isso aqui não está desenhando para nós, nós está desenhando para a população. Que eu entendi a resposta direitinho, mas eu tinha que desenhar isso aqui para a população. Joia? Então, toda vez que eu tiver alguma dúvida aqui, eu vou pedir esclarecimento mesmo. Que desenhe, igual veio agora aqui. Parabéns, quero que venha desenhar desse jeito aqui, todo mês. Tá joia? Muito obrigado. Vossa Excelência está certo, porque às vezes desenhado dá para entender melhor, né? Porque muitas coisas ficam meio que escondidas e não consegue entender muito bem. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Vantur. Eu queria fazer um comentário aqui. Eu vi postagem no Facebook, questão daquela água lá de cima, né, perto da Rua do Extrator, né? Acho que até o vereador Alain pediu um ofício um dia, que estava impostando, entrando nas casas. Então eu tive no local e a prefeitura, sim, fez um serviço lá. Parece que uma outra máquina particular foi lá aterrar um outro terreno também e lá eu fui no local, fui até uma laje de pedra, aonde dificulta a vazão da água. Então, qualquer serviço que a prefeitura vir fazer lá, vai ficar um pocinho d'água mesmo. Mas eu até falei com o chefe do departamento lá, o Claudinho, que tem jeito de dar uma melhoradinha na vazão da água, mas o serviço certo lá, eu acredito que gasta muito tempo e não sei se, porque eu também é um terreno particular, né? Se cabe à prefeitura disponibilizar todo esse tempo lá agora com tanto serviço que a gente está tendo aí, sendo cobrado aí da população, né? Então eu queria só deixar claro aqui que eu fui no lugar e o serviço, para que seque a água lá, não é fácil não, porque tem uma laje, e aonde está a água para a laje é mais alta. Então, de qualquer jeito que fizer lá, se não der a vazão para baixo, onde que eu estou falando que é muito serviço, vai ter um pocinho d'água assim. E a outra coisa que eu queria falar aqui, é que eu acho que todos os vereadores foram marcados aí no Facebook. Acho que o presidente até respondeu lá a questão do fechamento da cidade, né, que as pessoas, em vez de ficar postando, que eles procuram o site da prefeitura, porque toda vez que vai fechar a cidade, sai um requerimento antes, falando antes. Isso já vem 2 anos, gente, acontecendo esses fake news. Vi falar isso, já posta no Facebook, descendo a lenha em todo mundo, falando um monte de besteira. Então, que procura as informações corretas, né? Os decretos estão aí, não foi falado nada, a prefeitura não era louca de chegar quarta-feira e fechar a cidade, né? Então, eu até cheguei a comentar aqui na reunião passada, a questão de marcar aquelas pessoas que estão aglomerando, que estão fazendo as coisas que não são cabíveis com as medidas de segurança do Covid. Então, continuo a falar aqui que o fechamento da cidade hoje pode acontecer sim. Talvez pelo governo do estado da Onda Roxa, ou por esses moradores que estão querendo desafiar, né, o vírus. E o vírus não tem idade, não tem casa, não tem rico, não tem pobre, né? Então, muito triste, nós estamos mais um morador da cidade em estado muito grave, né, internado. Então, ninguém quer isso. Então, que para a cidade não fechar, manter aberta, que todo mundo faça o que está há 2 anos aí, todos os canais de comunicação avisando. Distanciamento, máscara, né, que aí eu acho que todo mundo vai trabalhar e não vai ter o emprego aí em risco. E a outra coisa é parabenizar aqui o nosso
vereador Tomé Fernando. Tive na Betinha, né? Parabenizar a Betinha por ter aderido ao troco solidário. Tive lá essa semana 3 vezes, todas 3 vezes, as meninas muito preparadas. Em todas as 3 vezes, ó, quer deixar o troco aí, beneficente a pai. E eu vi lá quase todo mundo que passa, elas falam, e quase todo mundo disponibiliza, né? Então, uma iniciativa do Tomé Fernando aqui, em parceria com toda a Câmara, né, que todos os vereadores foram parceiros, e também a Betinha aderiu aí. Então, parabenizar a Betinha, seus funcionários aí, por uma atitude aí que eu acho que no final do mês vai conseguir ajudar muito, muito a pai. E queria pedir um ofício, senhor presidente. Eu e o vereador Samuel, ontem, na hora daquela chuva, a gente estava passando numa rua e vários moradores veio cobrar a gente a questão dos canos d'água que saem das lajes. Então a pessoa tem uma casa de 2 andares, pega um cano de 100 às vezes e solta lá de cima caindo na rua. Então eu queria que a prefeitura, mandar um ofício para a prefeitura, que ela pudesse chegar nessas construções, mas não é numa nem noutra, não, em todas as construções tiver isso, para que o povo possa canalizar essas águas, né, porque no lugar onde a gente foi cobrado e na hora estava até chovendo, a gente pôde ver, a rua, danifica a rua. Então, sem contar, se você passar no carro um cano de 100 soltando a água, é perigoso até quebrar o vidro, né? Então, eu queria aí mandar um ofício para o executivo aí, que ele pudesse fazer um reparo aí em toda a cidade, de todos os canos que está aí, conversar com os moradores, porque é igual falaram para nós, né, Samuel? Só em São Tomé que tem isso. Então, eu não sei se quando fez o projeto da casa ou se não tem projeto, porque eu acredito que não ia ser, um projeto não poderia ser validado, né, com essas condições. Então, que a prefeitura possa chegar em todos os moradores e ver o melhor jeito de solucionar esse problema. Porque aqui a gente está passando o que a gente ouve na rua, né? Então, era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gleiser. Apenas reafirmando as palavras do vereador Tomé Fernando, eu concordo plenamente com ele. Até eu, ele, mais alguns vereadores, nós vemos nos últimos dias, nas últimas semanas, meses, aí, acompanhando o maquinário que foi terceirizado pela Prefeitura Patrol. E quanto mais informações eles puderem nos responder, que seja desenhado ou não, mas quanto mais detalhado, melhor para a gente poder repassar isso para a população, porque a informação ela é necessária sim, e tem que ser de forma transparente e bem objetiva. Então, que o executivo, se ele puder manter essa transparência com a gente, para a gente passar essas informações com uma forma mais prática para a população, a gente agradece aí e pretendemos novamente continuar acompanhando a Patrol nas próximas manutenções das estradas aí. E no dia a dia nós vamos estar junto com o povo aí, então a gente aguarda um posicionamento bacana do executivo aí nessas futuras respostas dos requerimentos. Obrigado. Mais uma vez queria parabenizar o senhor vereador Tomé Fernando, né? Esse projeto de iniciativa dele, em parceria com todos os vereadores que todos apoiaram. O presidente da Câmara Municipal de Cambuquira nos procurou, né, o vereador Samuel, para que a gente pudesse estar passando esse modelo de projeto para ele estar implantando lá na cidade deles também. Mais algum dos vereadores tem algo a falar? Eu quero só Com a palavra, Antônio. pegar o gancho aí, né, de toda a conversa para falar que esse requerimento no qual eu estou pedindo é realmente para isso também, que venha bem discriminado, porque eu, em conversa com algum setor da saúde, eles me falaram que toda exigência de teste ou não é dos médicos, são relatórios dos médicos. Então, que essas respostas venham assim, né, bem detalhado para a gente aí, porque, igual eu falei para ele, às vezes eu entendo a resposta, mas o cidadão não entende. Então, quando vem do executivo bem detalhado, eu posso passar com as mesmas palavras, que aí não é a palavra do vereador, entendeu? Então, é só aproveitando essa ensejo aqui para mim deixar isso bem claro. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Tomé Fernando. Voltando aqui ao troco solidário aqui, esse projeto foi de autoria minha, mas é uma vitória de nós todos aqui dessa casa aqui,
Inclusive, está com menos de um mês. Amanhã a Betinha vai vir aqui. Eu estarei lá no supermercado, lá fazendo um vídeo lá, junto com a diretora lá da PAI. Aí nós vamos divulgar, já estou sabendo que está sendo um sucesso. Que os outros comércios, em espelhos, no supermercado Noel, e se adotem também. Tá joia? Muito obrigado. E é bom a gente frisar aqui, vereador, que a Câmara não está, com esse projeto, não está obrigando entidade nenhuma a doar nada para ninguém, né? Então, por isso que a gente tem que parabenizar muito a Betinha, porque ela aderiu a um projeto. Isso é implantado em todas as cidades, mas, às vezes, o projeto tem uma finalidade que é mal interpretada, né? Com a Câmara tá querendo obrigar alguém a alguma coisa. E o projeto é completamente o inverso disso, né? É deixar as pessoas cientes das entidades que precisam e de uma maneira que a instituição ajuda, sem pôr a mão no bolso. Porque quem está ajudando realmente são todos moradores de São Tomé das Letras e turistas também que vêm usar esses comércios. Muito obrigado. Mais algum vereador tem algo a falar? Informo que a próxima sessão ordinária será realizada terça-feira, dia 8 de junho, às 19h30. Nada mais a tratar. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro encerrada a presente sessão.